Amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Aqui que vos fala é seu irmão em Cristo, irmão evangelista Misael. E eu trago aqui mais um vídeo para o canal Atos 2, tá? Hoje vamos estar dando início na pré-aula da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre, tá bom? Vamos estar dando início ao quarto trimestre da Escola Bíblica, que tem um tema, as promessas de Deus, que tem um subtema, né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, porque fiel é o que prometeu, tá bom? Então esse é o tema da lição desse quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2024. É o último trimestre desse ano e vamos estar encerrando esse ano falando sobre as promessas, tá bom? As promessas de Deus, tá? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, tá? O comentarista da lição nesse quarto trimestre é o nosso pastor Erinaldo Renovato, tá? Ele é mestre em administração pela universidade, né? FRN, e também em ciências da religião, pela FAETEL. Também o pastor Erinaldo Renovado, ele é autor de diversos livros, tá? E entre eles que tem a Ética Cristã, aprendendo diariamente com Cristo, os perigos da pós-modernidade e Deus e a Bíblia, tantos editados pela CPAD. Então esse é o comentarista dessa lição, tá bom? Temos aqui 13 lições que vamos falar as promessas de Deus, a lição de número 2, as promessas de Deus de Israel, a promessa de Deus para a igreja, as promessas e a obediência, a promessa e salvação, a promessa e a cura divina, lição 7, a promessa e um coração novo, a lição número 8, promessa da paz, 9, promessas para os pais e filhos, 10 promessas da proteção divina, 11 promessas da provisão, 12 promessas da vida abundante, 13 promessas de Deus são infalíveis, tá? O texto áureo da lição é assim: e disse-me Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A verdade prática, Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele, tá? A lição de número 1, as promessas de Deus. A palavra-chave da lição, né, é promessas, tá? Então, vai ser uma lição muito maravilhosa. Vamos estar falando algo que, né, muitos gostam de ouvir, promessas, né? Vamos estar aprendendo muito sobre as promessas e vamos aprender que nós precisamos dar alguns passos, né, para nós recebermos, né, concluirmos, né, tomarmos posse das promessas de Deus. Amados, eu não quero tomar aqui o seu tempo, ficar 40 minutos de vídeo, como nas pré-aulas anteriores, tá bom? É uma pré-aula, então eu vou fazer aqui um breve resumo mesmo, apenas uma preparação. A lição é muito boa de se comentar, muito boa para quem vai ouvir, muito interessante, é um assunto muito aceitável, muito bem comunicável, tá bom? É um assunto que requer muita atenção, mas é muito bem, como pode dizer, aceitável, porque tem assuntos que pessoas que fazem, né? Mas isso não convém, tá bom? Amados, a lição de número 1 é as promessas de Deus. Temos a leitura bíblica em classe. Só pela leitura bíblica em classe, nós observamos algo muito importante aqui, tá? Ó, a leitura diária. A leitura diária da segunda-feira, que é o tema, é o textual aqui da lição, né? Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Deus vela pela sua palavra para cumprir, tá? Então,
Na segunda vamos estar lendo, né, passada, vemos que Deus viera para cumprir a sua promessa. Terça-feira, Jesus, a promessa do nosso Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Quarta-feira, Gênesis capítulo 9, versículo 11 até o 17, uma promessa incondicional de Deus para o pacto com Noé. Qual é essa promessa? O arco-íris, que Deus prometeu para Noé, que nunca mais ia destruir a humanidade pelas águas. E o arco-íris é o sinal da promessa de Deus feita com Noé, e até hoje o arco-íris aparece, tá? Na quinta-feira, vimos aqui também Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, aqui começamos a promessa de Deus para Abraão, o pai da fé. Quinta-feira, né? Sexta-feira, que é hoje, né, que eu estou gravando aqui a pré-aula, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Israel e o reino sacerdotal e as promessas condicional de Deus, tá bom? Presta atenção, a promessas condicional de Deus. Essa palavra você está aprendendo aqui nessa lição, tá? E sábado, que é amanhã, Deus repete as suas promessas a Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 12 até o versículo de número 15, tá? Por que eu fiz menção de estar se lendo essas referências da leitura diária? Porque se nós formos observar sobre a leitura diária, vamos entender o que a lição vai nos querer passar, qual que é a mensagem que o autor, que o comentarista da lição quer que a gente entenda, tá? Que as promessas de Deus, né, sempre são infalíveis, ou seja, Deus não muda, tá bom? É muito importante. Depois dessas leituras bíblicas em classe, eu creio que você vai ter já uma noção de como preparar a sua aula, de como entrar no assunto, tá bom? Observa bem no texto áureo. E disse-me o Senhor, o Jeremias está falando, né? E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus está falando para Jeremias que ele vela. O que vê Jeremias? Jeremias fala, repete, fala, responde. Eu vejo uma vara de amendoeira. Está aqui, tá bom? E onde que o Senhor fala que ele vela pela sua palavra. A vara de amendoeira, ela é a primeira árvore que no começo do ano judaico, né? Era a primeira árvore que frutifica. Vamos estar falando aqui em português bem claro. Na virada do ano, em dezembro. Em janeiro seria essa primeira árvore, né, que trazia a notícia de uma nova estação, tá bom? Então seria a vinda da primavera. Então, assim como, né, a amendoeira era a primeira a frutificar, Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. Eu quero dizer algo muito interessante. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 55, versículo 6 até o 13, tá? É uma passagem muito conhecida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-me enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, os homens malignos os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque grandioso em perdoar. Nosso Deus é grandioso em perdoar, tá bom? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são como altos, mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, tá? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, né, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e o pão a quem comer. Assim será a palavra que sai da minha boca, tá? E ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei, tá bom? Para com alegria saireis e
em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazeres perante os vossos, pela vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E o 13, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor, isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Então está aqui a leitura bíblica em classe, onde que Deus chama, né, o profeta e faz essa instrução: busque-me enquanto se pode achar, tá bom? A introdução da lição: as promessas divinas têm como objetivo atender o desígnio de Deus. Para concretizar, elas dependem da fé plena nele, em suas palavras. Primeiro, Deus não usa a promessa para chamar a minha e a tua atenção. Deus também não usa suas promessas para fazer uma chantagem, para que você fique, né? Se você não ficar, você não vai receber as promessas. Não é isso que Deus está querendo dizer. Ou seja, as promessas de Deus é algo através pela sua misericórdia para conosco. Essas promessas que eu estou falando são as promessas condicionais, que caso eu vou receber conforme se eu agir pela fé, agir pela fidelidade, agir pela obediência, tá? Diferente das promessas incondicionais. Qual foi as promessas incondicionais que Deus fez, né? As promessas incondicionais: Deus enviou seu Filho como Salvador para salvar a humanidade, a descida do Espírito Santo, tá? O arrebatamento da igreja. São muitas, mas essas são apenas um exemplo das promessas incondicionais que Cristo vai cumprir, já cumpriu e vai cumprir em nossas vidas. No primeiro tópico, um convite de Deus. O ponto 1 fala um convite, uma promessa. O ponto 2 é preciso buscar o Senhor. E o ponto 3 é preciso se arrepender, tá bom? Um convite, uma promessa. Isaías capítulo 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina, tá? Uma promessa maravilhosa de redenção, tá bom? Então a promessa que Deus está falando para a nação de Israel é uma promessa de redenção, tá? Um convite, tá bom? Glória a Deus. E continuando aqui, ó. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com o propósito, quer para a redenção, quer para a condenação, tá bom? E por que o comentarista falou isso? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então a palavra de Deus, ela tem um propósito. Deus nunca fala com alguém ausente, né? Deus essa palavra aqui não é para ninguém, não. Deus fala com pessoas presentes, tá bom? Deus nunca fala ausente, porque Deus não manda recado. Então, se mesmo for essas palavras de Deus, sendo para correção, para exaltação, para edificação, né? A palavra de Deus, ela tem um propósito na vida do crente, na vida do homem, na vida da mulher. Basta a gente aceitar, tá bom? Então, um convite para quê? Para buscar o Senhor, né? Buscar, meu Senhor, né? Ok, ó, entendemos que bem logo no capítulo 55, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto vocês têm livre acesso. Buscar o Senhor, né? Então, quando a gente busca o Senhor, nós estamos buscando a promessa de Deus para a nossa vida. É preciso buscar ao Senhor, tá bom? No versículo 6, já estamos aqui no tópico 2, seguinte, imperativo: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus está perto, tá bom? Às vezes nós achamos que Deus está longe, não. É nós que estamos longe, tá bom? Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da como? Oração, tá? E de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele, tá? Então o Senhor, ele quer que nós buscamos ele de uma forma sincera. Hoje as pessoas falam: Deus não opera mais, Deus não age mais. Por que Deus não opera? Por que Deus não age mais? Por quê?
Porque estamos fazendo o nosso culto materializado. Nós não estamos mais fazendo o nosso culto com raciocínio. Estamos fazendo o nosso culto materializado. Ou seja, eu preciso de algo, de uma matéria, para me cultuar ao Senhor. E nisso Deus não age. Porque Deus ele age através da nossa fé. Em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que tem pessoas que hoje vai no culto, vai nos cultos, vai na igreja, não sabe, e vai, estou indo porque eu tenho que ir, mas a minha vida não transforma, porque a sua vida está materializada. Se você tiver um relacionamento sincero com Deus, meu irmão, a sua vida vai deixar de ser materializada. Quando eu falo na vida de materializada, eu estou falando só apenas de nós termos uma vida de matéria, buscar as coisas materiais. Estou falando de uma vida que nós temos centralizado a minha vontade, os meus desejos, os meus preceitos. Nisso Deus não trabalha. Aí onde que pessoas falam, hoje o culto está morno, é isso aqui, porque as pessoas estão materializadas. Hoje as pessoas não querem pagar o preço, não querem buscar o Senhor. Bem, então é preciso buscar o Senhor, meus irmãos. Como que nós queremos receber as bênçãos do Senhor? Como que nós queremos receber as promessas? Se a gente não busca. Como que você vai vender algo para alguém se a pessoa não te dá uma confiança para você? Você vai vender o seu carro para uma pessoa que você nunca conheceu? Você vai. Mas qual é o que você faz? Você vai lá no cartório, faz o contrato, tal, bate ali o contratinho, tal, faz o carnezinho. Isso é um procedimento de segurança para que você venha receber o seu dinheiro. Vamos dizer, então quer dizer que Deus ele quer comprar a minha felicidade? Não. Deus não quer comprar a sua felicidade e Deus também não quer barganhar a sua felicidade. Deus quer que você busque Ele por livre e espontânea vontade. Mas quando a gente buscamos o Senhor, quando a gente deixamos tudo que nos afasta de Deus, aí sim Deus nos abençoa. Deus não obriga ninguém a servir a Ele, mas quando nós servimos a Ele, a gente temos que dar uns passos, temos que renunciar à nossa carne para conquistarmos o reino dos céus. Bom, e já falando nisso, já vamos entrar no tópico 3, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos convertermos ao Senhor. Isso aqui é forte, tá? Nos converter ao Senhor como? De todo o nosso coração. Pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Ele é poderoso em nos perdoar, tá? Então, nós precisamos nos converter ao Senhor. Quando o arrependimento é impulsionado pelo Senhor, acontece de fato em nossos coração. Percebemos que que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos em mente que os caminhos, que os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais preciosos do que os nossos. Por isso que José, ele foi próspero. Por isso que José foi abençoado. Por isso que as promessas de Deus se cumpriram na vida de José. Por quê? Porque ele reconheceu que o propósito, que as promessas, que o caminho de Deus é mais alto, é mais firme do que o nosso. É preciso se arrepender, é preciso se converter. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, qual que é a instrução que Deus fala para Salomão? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, isso é a condição. Isso se torna a bênção condicional. Por isso que as pessoas hoje, muitos se sentem frustrados dentro da igreja. Aí, se sente frustrado dentro da igreja, aí fala que tem um sentimento de julgamento. Fulano está me julgando, é isso aqui. Não, meu irmão. Se você andar nos passos que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, se a gente for se humilhar, se converter nos nossos maus caminhos, meus irmãos, a conversão, ela é mostrada na ação. Quando temos o Espírito Santo
controlando a nossa vida, o Espírito Santo, ele começa a operar. Meus irmãos, ele, através do nosso arrependimento, né, da nossa conversão, Cristo Jesus nos coloca um sentimento de amar o próximo, de perdoar o próximo, de amar o próximo, de ser humilde. Tudo isso vem no conceito de nós se arrepender. É preciso se arrepender. É preciso se mergulhar no rio da humildade. Tem muito Naamã querendo barganhar com Deus. Deus não quer só barganhar. Deus não quer nada em troca. O que Deus quer é você. Então, meus irmãos, essa lição é muito importante. Então, é um convite de Deus. Qual que é o convite? Ponto 1, um convite, uma promessa. Deus nos faz uma promessa. Ponto 2, é preciso buscar ao Senhor. E o ponto número 3, é preciso se arrepender. Esse é o convite de Deus. Se nós fazemos todos esses passos, as promessas de Deus vão florescer em nossas vidas. Para terminar, as gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um encontro verdadeiro. Não é um encontro pacífico, não é um encontro aleatório, não é isso, é um encontro verdadeiro. Né? Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores. Deus quer que você busque Ele em espírito e em verdade. Tópico 2, as promessas e os seus fundamentos. A promessa bíblica, isso que é muito importante para os irmãos, observe e transmite isso na sua aula, tá bom? A promessa bíblica, ponto 1, a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento. Embora a palavra não esteja registrada claramente como promessa, tá bom? Pode ser constada pelo que o Senhor promete a Abraão, a Isaac e Jacó, tá bom? Então, uma aliança, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, tá bom? Então, são essas as promessas bíblicas no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento é dominada a mensagem de que a promessa do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus Cristo pegou em todo o tempo, pegou o livro do profeta Isaías, né? Isaías capítulo 61, ele leu e começou a falar. Ali se cumpriu, né, o ano aceitável do Senhor. Ali o profeta estava falando do próprio Jesus Cristo, né, que ele veio ao mundo para o quê? O que ele veio no mundo? Para salvar aquele que estava perdido, tá bom? E em Atos capítulo 2, versículo 29 a 31, o apóstolo Pedro, já, né, cheio do Espírito Santo, começa a falar do cumprimento, né, da obra salvitória, do sacrifício vívico que Jesus Cristo fez para morrer na cruz por mim e por vocês, por todos aqueles que estavam ali naquela questão, naquele debate, tá? Então ali, aquilo que foi prometido no livro do profeta Isaías, capítulo 9, falando do Emanuel, Deus conosco, tá? Jesus Cristo como um Salvador, também aquele que está em Isaías capítulo 53, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, levou sobre si as nossas enfermidades. Pedro estava aqui falando que aquela promessa foi cumprida em Jesus Cristo, que hoje o apóstolo veio falando, hoje não está mais morto, mas vivo está e breve voltará, tá bom? Ainda no Novo Testamento, né, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e o corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião ao arrebatamento da igreja. Aí vem mais a promessa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18, né? A promessa da volta de Jesus Cristo. Os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, no nosso corpo transformados no momento de abrir em feijão de olhos
ante a última trombeta, com o Senhor, com o sol, com o toque da trombeta, né, com voz de arcanjo, ao som do alarido, da última trombeta de Deus. E essa é a promessa da volta de Cristo, tá bom? Ponto 2. Deus é infalível. O que significa infalível? Que não comete erro, que não se engana, né, e não se confunde. Ou seja, ele é perfeito, tá? Ele é perfeito, nosso Deus, ele é perfeito, tá bom? Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos ao Deus onipotente, onisciente, onipresente. Muito claro isso, tá? Então servimos a um Deus tudo isso, tá bom? E continuando, por exemplo, o ser humano não tem o poder na Terra, não conhece todas as coisas, não tem poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como os constituintes de sua própria natureza. Por isso ele não falha e não muda, tá bom? Por isso que Deus, ele é um Deus infalível. O ser humano não, o ser humano fala uma coisa aqui, depois já muda. Estamos vivendo uma época de política, onde que muitos políticos falam maravilhas, depois, quando ganham as eleições, cumpre nada. Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que ele falou para o profeta Jeremias: eu vero pela minha palavra. Então Deus, ele não muda, Deus não comete erros, tá bom? Ele é perfeito, então ele cumpre com a sua palavra. Ele está em todo lugar. O Salmo 39 diz isso: se eu fazer a minha cama lá no fundo do mar, o Senhor também está. Lá em cima do céu, o Senhor também está. Antes de eu pronunciar uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou pronunciar. Então esse é o Deus infalível. Ponto 3. Deus zela por sua palavra. Tá bom? Vimos em Isaías capítulo 55 que a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Meus irmãos, eu quero falar algo muito importante. Deus zela por sua palavra. Observe para a linguagem portuguesa: sua e tua. Eu aprendi assim, na língua portuguesa, sua e tua tem dois sons totalmente diferentes. Tua palavra quer dizer que existem duas pessoas perto conversando. Ou seja, a tua palavra tem que valer. Então a tua palavra quer dizer que tem duas pessoas perto. Agora, a sua palavra que você falou naquele dia, que você ia fazer um almoço para o bom Misael, uma lasanha, tá bom? Pode fazer mesmo, tá? Então a sua palavra, você falou naquele dia. Então, quer dizer que eu estou falando para o irmão João que a palavra dele que ele lançou lá aquele dia foi isso que ele falou. O irmão João, ele pode ter recuar, mas ele falou essa palavra. Observamos que o comentarista da lição, ele usa essa sintonia. Deus era pela sua palavra, ou seja, então a palavra de Deus não está mais em Deus, está aqui dentro do meu coração. Por isso que ele falou que a minha palavra não volta vazia. Antes, ela faz o que me apraz. Então, quando a palavra de Deus está dentro do meu coração, Deus cumpre. Tá bom? Por isso que isso é muito importante, meus irmãos. No capítulo 55, vimos que a palavra de Deus ela tem um propósito determinado. Então, quando Deus fala uma palavra, meus irmãos, quando Deus cumpre algo em minha vida, na tua vida, Ele quer cumprir. Mas Ele precisa que Ele venha fazer, venha chaguarir no nosso coração. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela faz divisão da alma e do espírito. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, o poder da palavra de Deus, ela faz isso. Tá bom? Então, nesse sentido, por isso que Deus ele é infalível. Por isso que as promessas de Deus são verdadeiras. Tá? Glória a Deus por isso. Tá bom? Agora no tópico 3, já para a gente terminar, tipos de propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. O que é promessas incondicionais? Né?
são as que, independente das circunstâncias, de tempos ou de atitudes do destinatário. Ou seja, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem. Isso é uma promessa incondicional. Ela ia se cumprir, se cumpriu. Tá? Continuando. Aqui. O local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Tá? Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos o seu cumprimento. Tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo. Essa promessa ainda não se cumpriu, mas essa promessa é uma promessa incondicionais. Ela vai se cumprir, porque Deus ele é infalível, Deus ele é perfeito, Deus ele é imutável. O que é imutável? Não tem sombra de variação. Ele falou e está falado. Então essa promessa temos a certeza que vai se cumprir. Ela foi descrita lá em 1 Tessalonicenses, que nós lemos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13 até o 18, tá bom? Glória a Deus por isso. E também a transformação dos vivos, né, do arrebatamento da igreja. Muitas outras promessas que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais por Deus, pois Deus é fiel. Então isso é promessa incondicionais quando a profecia é derivada para ele mesmo e ele cumpre. Então nessas promessas incondicionais, Deus não precisa da minha atitude, ele vai cumprir, porque ele falou, tá? Ele precisou da Maria, né? Ali uma mulher, Deus achou graça da Maria, ela foi a mãe de Jesus, uma virgem, tá? Nasceu em Nazaré, em Belém, né? Em Belém, tá bom? E a promessa da transformação. Essas são as promessas incondicionais, tá? Os irmãos entenderam que as promessas, dependendo do que for, está escrito, passarão os céus e a terra, mas as minhas provas não vão te passar, essas promessas vão se cumprir. Querendo eu, você não querendo você contra, não. Essas promessas vão se cumprir. Você que não crê, Jesus vai voltar. Você querendo ou não querendo, tá bom? Agora as promessas condicionais. Já é diferente, tá? Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem das circunstâncias, do tempo ou da atitude humana para que se cumpre ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência a ordenanças divinas. Êxodo capítulo 15, versículo 6. Variadas promessas condicionais também à obediência do povo em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Essas são as promessas condicionais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, promessas incondicionais. Só vai ser realizada se eu cumprir, se eu querer. É diferente. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Eu impeço o agir de Deus na minha vida. Eu impeço que as promessas de Deus sejam cumpridas na minha vida. Porque é uma promessa condicional. Em Deuteronômio capítulo 28, fala para nós, se atentamente ouvir a voz do Senhor, obedecer. Existem duas promessas. Se eu for obediente, as bênçãos do Senhor vêm atrás de mim. Agora, se eu for desobediente, vem a maldição. Então, são promessas condicionais que vai ser cumprida decorrente da minha atitude, da minha vontade, da minha fidelidade, da minha sinceridade para com Deus. Por isso, irmãos, tem pessoas que não querem ser obediente, que não quer orar, que não quer buscar, que não quer consagrar, que não quer negar o mundo, que não quer negar a si mesmo, que quer viver de uma vida de qualquer maneira. Tem nada a ver, é normal. Ok, tudo bem. Ainda que as bênçãos do Senhor, não. As promessas do Senhor, condicionadas a você, não vai se cumprir. Mas, irmão Israel, quem tem promessa não morre. Será? Será?
A ordem era para que todos saíssem do Egito para entrar na terra prometida. Daquela geração, menos Josué e Caleb. Todos morreram no deserto. Por quê? Porque não obedeceram. Porque procuraram o caminho da murmuração. Procuraram o caminho da desobediência. Josué e Caleb não. Perseveraram. E isso, meus irmãos, vai muito além disso. As promessas condicionais. Vai além de eu ser obediente a Deus. Vai além de eu ser obediente ao pastor. Vai ser eu ser obediente ao ministério. Vai ser eu obediente ao meu pai, à minha mãe. Tudo isso, meus irmãos, são bênçãos condicionadas a mim. Se eu desejo ter um crescimento no amplo ministerial, eu preciso ser obediente a Deus e ao pastor. Porque como o pastor vai me consagrar se eu estou querendo andar no caminho das obediências? Amém? Então, meus irmãos, é coisa séria, tá? Então, promessas incondicionais. O que significa? São promessas falando que, independente das circunstâncias, ou tempo, ou atitude do destinatário, por exemplo, a promessa de Deus vai se cumprir, porque a promessa é feita por Deus mesmo, tá? Agora, promessas condicionais para se cumprir depende de mim, de você, tá? O propósito da promessa de Deus, 3. Ao longo percebemos diferentes propósitos da promessa de Deus para cumprir essas promessas. O primeiro deles é de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Isso, uma aliança com o ser humano, tá bom? Continuando. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe uma oportunidade por meio de um justo, tá bom? Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da aliança, como a de Abraão. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas, realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos nesse mundo. Então esse é o propósito da promessa de Deus. Nos alcançar a obra salvitória de Cristo Jesus, sermos cordeiro de Cristo, ser participantes da promessa que Deus fez para Abraão, sermos participantes e temos alguém que cuida da gente, tá bom? Meus irmãos, fico com essa palavra. Essa que é a minha pré-aula, é a primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Tinha muita coisa para me falar. Aqui já está com 37 minutos, muita coisa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. A sua inscrição é muito importante para que possamos estar dando a continuidade aqui no canal Atos 2. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e não perca o próximo vídeo do canal Atos 2. Um grande abraço, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento, peço a oportunidade, Pai, que o Teu Espírito Santo venha explanar mais e mais ao meu coração, aos corações dos professores, aos corações dos alunos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser distribuída, Pai, e que aquilo que eu não consegui explanar, falar, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, fazer, conhecer, Pai amado, no nosso interior, Pai amado. Abençoa cada um, é isso que eu te peço para a tua honra, para a tua glória. Amém. Deus abençoe.